Fala espigada, como vocês estão? Tudo bem? Gente, SpigaCast de novo e hoje uma convidada super especial para falar do mês das mulheres nas conservadoras de elevadores. Estou aqui com a Carla. Carla, brigadão por você ter vindo, aceitado o convite. Eu que agradeço. Gente, e nós vamos bater um papo com a Carla hoje, já começando para entender quem é a Carla, o que a Carla trabalha, o que ela faz hoje em dia e também as coisas as curiosidades aí da mulher na conservadora. E nada melhor do que alguém que realmente trabalha e tá no dia a dia ali para falar pra gente como que é esses desafios aí, né, Carla? Vamos bater um papo. Se apresenta pra galera, muita gente com certeza já te conhece, né, do Facebook, a Carla super ativa nos grupos e do Instagram, mas vai lá. Se apresenta aí. Bom, galera, meu nome é Carla, a maioria aí já conhece. Quem não conhece, um prazer. Tô na área já tem 14 anos, comecei com 24 anos, hoje, semana passada já fiz 38. Eu trabalho como analista comercial numa empresa e aí... Vida real acontece? Aqui. Vida real! Só um minuto. Como vocês podem ver, vida real, trabalho numa empresa, uma conservadora de elevadores e, como todo mundo sabe, né, atendimento 24 horas. Então, tem dia que tá tranquilo, tem dia que tem mais chamados. Eu estou aqui com chamado devido às fortes chuvas que está acontecendo aqui em São Paulo. E às vezes acontece aí de o elevador estar parado, como eu, né, faço os desvio de ligações. E é isso, a gente está aqui atendendo, direciona para o técnico e vamos seguindo. E trabalho aqui faço de tudo um pouco, né? Então, a área comercial, faz aí um direcionamento com a parte técnica, passa chamados, orçamento, cotação, enfim, tudo que vocês imaginam, só não atendo chamado. Mas um passageiro preso eu sei tirar. Cuidado que se der chance pra ela vai começar a atender chamado, vai tirar espiga de muito caro por aí, hein? Não, ainda não estou a fim de buscar mala de ninguém no prédio. já sabe aí como que é o termo aí, então cuidado aí, você, espiga. Fica atento que se a Carla aparecer lá, você pode passar vergonha, ela vai buscar sua mala lá. Carla, mas como que foi assim a sua primeira experiência? Como é que você veio para essa área de elevadores? O que estava acontecendo lá na sua vida? Você falou assim, surgiu uma oportunidade, o que você fazia antes? Como é que foi essa transição para você chegar na conservadora ou na área de elevadores? Então, primeiramente, né, já trabalhava no escritório de uma outra empresa que não era nada relativo à área, e aí eu recebi um convite, né, era até um colega da família, e era uma venda de peças, uma empresa que vendia peças de elevadores, e aí foi ali onde eu comecei tudo, né, isso foi em 2008, comecei a vender as peças, e ali a gente foi conhecendo as conservadoras, donos de conservadoras, né? Tinha dia que tinha dono que ia lá, comprava a peça, recebia ligação, e-mail de outros lugares do Brasil, né? De outros estados do Brasil, e a gente pegava, despachava, fazia nota, enfim, aí foi aí que começou a minha trajetória. E aí depois eu saí dessa empresa, fui trabalhar numa outra empresa que na verdade era de rebobinamento de motor, e aí a pessoa, né, responsável, dono, tinha uma outra empresa também de manutenção, conservação de elevadores, e meio que caí de paraquedas, porque comecei a trabalhar numa conservadora, eu não sabia o que significava RIA. Chegou uma vez um cliente lá me ligando, a RIA do meu elevador tá vencida. Eu, que raios que é RIA? Não sabia o que era RIA, não sabia o que era uma RT. Eu pensei comigo, eu só vou pegar, vou ficar lá
Se o cliente ligar, eu atendo o chamado, passo o chamado. E aí foi começando aquilo, e o telefone não para de bombar aqui, né? Porque a gente é 24 horas. 24 horas, e a gente está gravando aqui, já acabou, caiu o chamado. Já acabou o expediente comercial. Já acabou o expediente comercial, mas a gente está aqui no 24 horas técnico. E aí, né, entrei numa empresa e aí de repente eu tive que começar a entender um pouco mais, né, o que era. Eu não sabia o que era uma sapatilha de porta, uma corrediça. Aí muitas vezes eu confundia o técnico, mas tem que trocar a corrediça de cabine. Aí eu confundia às vezes que era a corrediça da cabine com a corrediça da porta de cabine. Então aí eu fui procurando entender um pouco mais. Aí tive uma ajuda de um engenheiro que ele era de uma outra empresa, da Vilarta, tudo, ele me ajudou bastante, me passou como que eu poderia fazer orçamentos, montar orçamentos, o que era RI, o que era RT, e tudo que engloba uma conservadora, né? Então aí hoje a gente tá aí, claro, a gente não sabe tudo, mas a gente vai aí desempenhando, aprendendo cada dia um pouco mais, né? Não, que legal, que legal. Até essa primeira experiência que você teve foi onde a gente se conheceu, né? Foi, exatamente. Foi exatamente em 2008, foi o primeiro trabalho nosso, né? Na área, então a gente tem mais ou menos aí o mesmo tempo. Isso. Apesar de que eu já tinha uma experiência anterior lá no Rio de Janeiro, mas foi mais ou menos aí o start aqui do meu tempo aqui em São Paulo também. E que legal, cara, como que, assim, sem querer você foi para uma conservadora, né? Você estava ali usando só o seu conhecimento da área administrativa. Isso. Para fazer, já trabalho em escritório e tal. Então qualquer escritório você já ia se dar bem. Você já ia, isso, exatamente. Aí como eu disse, você atende o cliente, vai desenrolando ali, mas jamais ia pensar que o ramo de elevadores é um ramo bem complexo, né? Então você, uma hora... E não adianta você dizer, eu sou só o administrativo, ou sou só o financeiro, eu sou só o comercial. Não, você... Já cheguei a fazer vistoria, já cheguei a conversar de igual para igual com o técnico, com o síndico, você faz... Então, é tudo engloba. Então, não adianta você entrar num ramo e dizer assim, eu só vou fazer o financeiro. Eu vou fazer só a parte comercial, principalmente a parte comercial, né? Que você tem que entender um pouco da técnica. Sim. Né? E assim, eu entrei num ramo que era muito complexo e na época a gente não via parte assim, de mulheres como técnicas, o que hoje já é bem diferente. Exato. Então, eu entrei crua mesmo, pode dizer que eu entrei crua, e de repente você tá lá, tentar passar um chamado, tentar falar pro técnico que o cliente está te chamando para aquilo, e o técnico às vezes quer fazer algo diferente. Mas ela é mulher, ela não entende nada, né? E, então já aconteceu isso comigo, né? Sim. Mas ela não entende nada. Eu falo, não, mas o cliente está chamando, o prédio está chamando, está com o elevador parado. E às vezes tem alguns técnicos que ficam com aquele, né? Tem aquelas manias, né? Mas isso daí é de menos. Imagina, ela é nova, é uma mulher. Não vou deixar uma mulher me dominar, não vou deixar uma mulher mandar em mim. Então já aconteceu, já escutei muito isso, entendeu? Esse lance aí, a gente sempre imagina como que é a dificuldade, porque eu fui técnico também, você sabe, e eu escutava dos colegas falando assim, essa mulher não sabe de nada, tá querendo me passar um chamado desse, essa hora, olha onde eu tô, olha onde é o prédio. E assim, a função da pessoa que está lá na mesa é passar o chamado, e a função do técnico é atender. Exato. E assim, não é a pessoa que está lá que é louca, que não sabe o que está fazendo. Sim, ela sabe o que está fazendo e está fazendo o correto, né? Mas eu não vou, mas porque está longe, porque está na hora de ir embora. E acaba que isso aí só vai prejudicar ele, a empresa também. Exatamente. Né? Se a empresa não tomar uma atitude ali, mas ele vai ser prejudicado com certeza. E aí a pessoa que fez a sua obrigação de passar o chamado, tá bem, ela foi esperta, correta, íntegra, ela fez o que tinha que ser feito, e agora a vida que segue para ela na empresa e talvez para a pessoa, para o técnico lá, vai ficar ruim a situação dele, né? Já aconteceu mesmo, às vezes, mas não precisa, não, mas às vezes é uma frescura, não é assim, né? Porque hoje eu já vejo com outros olhos. Quando eu comecei no ramo, às vezes eu pensava assim, só passou o chamado, pronto, já era. Hoje não, eu já vejo que você tem que abrir o chamado,
você tem que entender a situação, o chamado foi encerrado, o chamado foi concluído com sucesso, o chamado está com pendência, ficou o elevador parado, e não é só isso, né? Então, quer dizer, isso aí é o básico, né? Hoje eu posso dizer que essa parte aí é fichinha. De repente, hoje você tem que entender a necessidade do cliente, quando você, né, manda um orçamento, que o técnico vai fazer a manutenção, aí sobe para você a ordem de serviço, né, passa para você a ordem de serviço, você vai lá, faz o orçamento, você tem que explicar a real necessidade, o porquê que tem que fazer, o caráter, tipo de caráter de emergência, urgência, se dá para esperar mais um pouco. Depois que o cliente aprova, que você ainda tem que ser psicólogo do cliente, porque ele ainda acha que é Casas Bahia, e você vai negociar com o chefe e tudo mais. Então, é uma coisa assim muito complexa. Então, quem trabalha na área realmente é aquele negócio, né? Você tem que ser comercial, financeiro, administrativo, técnica, engenheiro, entrada, baixa de processo de prefeitura, psicólogo do cliente. Já aconteceu da cliente, acho que foi sexta-feira passada, eu estava no plantão, que eu fico com o telefone, plantão do telefone, e ela abriu o chamado comigo, e era 10h15 da noite, aí ela, olha só o que esse morador fez, pulando dentro do elevador, vandalizou o elevador, tudo mais, e ela abriu o chamado, não ficou só nisso. E aí conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, desabafou e falou que não aguenta mais, porque isso, porque aquilo. Então, quando você pensa que não, você já ficou lá meia hora, 40 minutos ouvindo o cliente. E só que você, às vezes, tem que ter essa necessidade de ouvir o cliente. Porque o cliente em si é o que, vamos supor, se você não demonstrar empatia, às vezes ele pega, mas essa empresa é tão rústica, não me fornece o que realmente deve ser, vou embora. E, né, num piscar de olhos, vai lá e te dá demissão, né? Concorrência tem de concorrência monte, né? tem de monte, ainda mais aqui em São Paulo. Eu nunca vi tanta empresa como está tendo aqui em São Paulo ultimamente, viu? O negócio tá bem concorrido, né? Tá bem concorrido. E esse lance aí que a gente acaba virando o psicólogo do cliente, mas isso é muito da questão da confiança que você transmite para a pessoa, né? E essa confiança você só transmite com conhecimento. Sim, porque não adianta você falar, eu tô aqui só para passar o chamado ou só para mandar o orçamento. Exatamente. Né? Se a pessoa que está lá do outro lado, que é o cliente, entende que você sabe o que está falando, conhece do assunto, entendeu a necessidade, justifica porque tem que trocar, passa até a questão das prioridades, se é urgente, se é emergência, se não, isso pode esperar, sabe? Não, a gente vai fazer um planejamento. Com certeza esse cliente vai assim, nossa, na hora que eu preciso desabafar, a Carla sabe tudo que passa aqui no prédio, não é só o elevador, é o prédio inteiro. Então, exatamente. Aí começa. E as coisas são muito parecidas nos prédios, né? Tem sempre aquele... O síndico tem perfis, né? Muitas das vezes é bem parecidos, assim. Tipo, isso. Tem o cara que já gosta da coisa muito prática, tem a pessoa que gosta de muito detalhe. E dentro daqueles prédios sempre tem o morador que é o difícil, que é o cara que questiona tudo, exatamente. Que causa o terror. E tem sempre aquele morador que apoia tudo, que tá tudo bem. E a gente sempre fala assim, até no meu caso eu falo para os síndicos e assim, isso não é privilégio seu. Porque às vezes ele fala uma coisa boa ou ruim de algum morador ali, não é privilégio seu. Tem outros prédios que tem a mesma coisa. Tem o mesmo problema, ou até piores, né? Até piores. E aí a gente sempre se depara com as situações, então acaba que gera, a gente sempre fala, não tem rotina. Vai gerando, né? Mas é aquele negócio, se não tiver também, aí a gente também não tem um trabalho, né? Então, sempre tem aquela coisa, mas é bem isso que você falou, né? Quando a cliente pega para desabafar, essa não foi a primeira e não vai ser a última, e a gente, às vezes, tá lá jantando, aí o cliente quer desabafar. Aí, às vezes você tá pensando que vai dormir, aí abriu o chamado, que nesse caso aqui é uma cliente assim tão bacana que ela até mostrou o morador, esse mesmo que vandalizou o elevador e tudo mais, ela mandou um vídeo dele lá querendo ser MacGyver, o portão, ele abriu o portão que é manual, né?
e depois ele querendo entrar com o carro e tudo, o portão abaixando. Ele achou que ia dar tempo. Aí ela falou assim, olha só, o tipo de pessoas que moram aqui e que não sei o quê. E ela querendo se explicar por causa que o camarada resolveu brincar de pular lá no elevador, né? Então é de tudo um pouco. Então tem o dia a dia que você começa 8 da manhã lá na empresa, 8 da manhã na empresa, né? Porque às vezes pode começar até antes. E vai até as 17 horas ali no comercial, e você trabalha, e você tá com a mente, você tá fazendo alguma coisa que a mente já tá pensando em outra coisa, e você já tá com outro orçamento. Não, eu tenho que manter o foco porque eu tô com esse orçamento, já vou passar pro próximo. Não, não posso esquecer que fulano me ligou, e todo o caderno vai embora. O caderno vai embora, e você vai anotando. E aí depois, quando, assim, aquela sensação gostosa de quando termina o final do dia, tá tudo lá com os OKs do lado, de sensação de dever cumprido. Aí você vai para casa, aí tudo bem, daqui a pouco alguém pode te ligar, né? Aí começa. Aí já começa. Aí você tem que ser psicólogo no horário comercial e no horário... Mas faz parte, né? São coisas do dia a dia, né? Faz parte. E aí a gente falou um pouco da questão da mulher na conservadora com o técnico, e aí você falou até a questão da cliente que desabafa, mas você acha que tem alguma facilidade da síndica? A gente está falando de mulheres hoje aqui, então a síndica, ela tende a confiar mais na representante da empresa, não só na questão comercial, mas alguém na empresa que é mulher ou no homem. Você acha que tem alguma diferença ou tanto faz, assim? O que você tem visto? Não, tem diferença sim. Porque às vezes a gente vê que ela, por exemplo, não se abriria tanto com o dono da empresa, né? Vamos supor, se eu fosse a dona, talvez ela, né? Não, tá tudo bem, tá, vamos conversar. Mas seria diferente mesmo. Então, como a gente já está ali no dia a dia, lidando e tudo mais, com o síndico, com o zelador, mas eu percebi que realmente mulheres, elas, não, me desculpa aí pelo desabafo, mas eu sei que você atende bem e tudo mais, isso, aquilo, outro. Então aí vai desabafando, mas com certeza, porque de mulher para mulher, né? Só vou fazer comercial da Marisa, de mulher para mulher Marisa, mas é só por causa disso, que é de mulher para mulher mesmo, entendeu? Eu acho bacana isso, porque... querendo ou não, a gente entende a real necessidade, né, da cliente ali. Já teve casos de síndico, né, desabafar. É isso que eu ia falar também. O síndico já aconteceu de desabafar, de acontecer, de argumentar e tudo mais. Mas geralmente sempre é a mulher mesmo. E você acha que o síndico, quando ele é atendido por uma mulher, ele pode às vezes questionar, falar assim, mas você não sabe, você é mulher, né? O machista, o cara que não respeita o que está acontecendo, assim como a gente falou do técnico que não respeita, e o síndico que talvez não respeite isso também. Olha, eu acho que em anos anteriores até poderia ser, mas eu acredito que hoje já quebrou muito mais esse paradigma, né? Porque a gente vê algumas empresas aí que tem agora mulheres, né? No seu quadro de funcionário tem mulheres técnicas. A parte administrativa é composta só por mulheres, tudo mais. Não querendo dizer, às vezes a mulher ela a mulher é mais detalhista, é mais delicada, então muitas vezes ela pode saber compreender melhor aquela real necessidade. Já aconteceu anos anteriores, tipo 2000 vamos deixar pra lá, vai. E já aconteceu às vezes, muitas vezes o síndico achar mesmo, né? Mas não entende e tudo mais. Hoje não, hoje em dia a gente conversa de igual para igual. Se você conversa sobre um limitador de velocidade que você mandou um orçamento que precisa ferir, ou que o técnico viu a necessidade. Não, mas é necessário agora, tem que trocar o cabo de aço. Aí você vai explicar realmente a parte técnica. Graças a Deus eles têm aceitado bem. Então, acho que já deu, né, uma quebrada já nesse paradigma de que mulher só foi feita para pilotar fogão, que mulher só foi feita para, como costumam dizer os nossos antigos, como é que é, esfriar a barriga no tanque e esquentar no fogão. Então, hoje em dia, eu vejo que já modificou bastante. Já. Não, isso é bom, porque tem que existir isso, né, das pessoas, principalmente, né, falar, eu não quero ser atendido por uma mulher porque a mulher não vai conhecer do elevador. Pelo contrário, vai conhecer às vezes muito mais do que algum homem
Não é porque ela é mulher que ela não vai obter esse conhecimento, né? E chegar na hora assim e mostrar que realmente sabe. Então a mulher às vezes precisa até se provar, se mostrar conhecedora daquele caso ali. E a gente vê que desempenha as funções que às vezes precisaria de 3 caras para fazer e uma mulher faz, né? Como você falou, tá na parte técnica, tá passando chamado, tá orientando a manutenção, tá na área comercial, tá na área administrativa, cuidando de processos de RIA, as questões internas da empresa, tá na parte financeira. E às vezes é a mesma pessoa que faz isso tudo, né? Exatamente. Então, às vezes um homem só não faria, precisaria de 4 caras para fazer essa função. Não falando aí dos espigados, mas... Pelo amor de Deus, não apedrejem a gente. Não, mas é o meio das mulheres, a gente precisa falar muito bem delas aqui, que além de estar ali à frente da empresa, muitas das vezes, chega em casa também tem a luta toda da casa, né? Que muitas das vezes, assim, o marido lá, que eu até conheço seu esposo também, mas ele vai cuidar de uma coisa ou outra, mas tem coisa que vai ser a cara da mulher ali, que ela que tem que fazer. Dá aquele toquezinho, né, feminino, por mais que a gente já fica meio que bruta por causa da área, mas tem que ter um toquezinho feminino. Se bem que ultimamente eu já entreguei pro universo já, que não tô tendo tempo nem de fazer mais a comida, mas tudo bem. Essa aí depois a gente comenta em outra situação. E como que é assim, você para lá, deu horário às 17 horas, né, para ver a rotina da conservadora, que muita gente, às vezes, que é de fora, que assiste a gente também, não entende que a conservadora não para quando fecha, né? Ela continua não fica ali, só ali no horário comercial, tem né? Todo 24 horas ali pra gente tocar. Então, como que é? Por exemplo, você tá aqui e chegou a tocar o telefone agora há pouco. Sim, eu tô até olhando que tem até mensagem aqui. Tem mensagem já pra ver, vai vendo aí. Mas... chega em casa, sai da empresa, já vai com o plantão para casa, o telefone do plantão. Isso, porque tem aquele processo do Siga-me, né? Então, muitas vezes é chato, às vezes tem prédio que não quer ligar para celular. Hoje em dia não, hoje em dia qualquer operadora liga para qualquer operadora, né? Mas a gente percebe aqui que 99% dos chamados ainda é no fixo. Então, a gente tem o sistema do Siga-me, né? E tudo mais, e... aí a gente recebe aqui o chamado e passa ele liga lá no fixo e cai. E cai aqui direto, exatamente. E aí a gente passa para o técnico que está de plantão, fica aqui de olho quando ele dá entrada, quando ele resolve, quando ele dá baixa, se tem alguma pendência para o outro dia, se ficou parado, se ficou funcionando. Se espigou. Aí às vezes você pergunta, fulano, você tá aí, tá bem, tá tudo bem, tá espigado. Mas porque às vezes a gente acha que já... mas assim, é sempre de comum acordo, conversa. E é isso, e a gente entrega. Se tem alguma pendência... Final de semana também? Final de semana. Fica com o telefone. Então, é assim, a gente reveza, né? Pra não... porque também a gente é filho de Deus, né? Senão a gente pira. Igual o nosso amigo Ronaldo lá colocou um vídeo lá, né? Aí a gente pira, né? O Ronaldo lá de BH, Ronaldo, quando você estiver em São Paulo, vem cá pra gente bater um papo aqui no SpigaCast. Exatamente, ele tá devendo uma visita pra mim lá na empresa, deixa ele. E aí a gente fica meio que surtado, então a gente reveza o plantão, né? Então uma semana é minha, outra semana é da outra pessoa. Mas geralmente é isso. Então o fim de semana que é comigo é 24 horas. Então já aconteceu do cliente ficar preso no elevador 2h30 da manhã, você está naquele sono gostoso, e aí o cliente liga 2h30 da manhã de sábado para domingo, veio da balada. Aí já aconteceu dos bonitos não respeitarem o limite de capacidade, aí tá lá 6 passageiros. Só que o bonito tá lá, 6 passageiros, né, que equivale a 75 quilos cada um. Isso. Aí os brucutu tem quase 200 quilos. Aí vai para lá, o elevador parou com o passageiro preso. Aí você acorda, toca o telefone, passa para o pessoal do plantão e tudo mais. Então é isso, né? E aí na semana, no horário comercial, é aquilo, né? É orçamento, é falar com o cliente e tudo mais. Vistoria, caiu vistoria, a gente já marca a vistoria lá para fazer, voltou da vistoria, a gente já coleta as fotos, já faz os orçamentos. O cliente quer contrato com peças, sem peças,
isso, aquilo outro, a gente já pega, já manda, ou nem cliente em carteira, tem que pegar, enfim, aquela rotina toda. Você tem que cuidar da carteira e cuidar e procurar, né, pegar como diz, o erro do outro para você garantir o cliente para você puxar o cliente para você. Isso. Então é aquele negócio. Então é como diz, uma rotina constante. Então o cérebro, como eu falei, você está fazendo aqui um serviço, já está pensando no próximo. E se você sai um pouquinho ali do foco, vai ficar alguma coisa pendente para outro dia. Que é bem assim, né? E começa, às vezes o pessoal fala assim, mas só às 8, né? Começa antes, né? Não, já começa bem antes, já começa, como já aconteceu, do meu dia começar às 5h30 da manhã e até 11 horas da noite, principalmente em época de chuva, e aí às vezes o prédio não tem aquele sistema de para-raio, não tem os kits temporizadores, né, que a gente coloca nas chaves gerais. Sim. E aí dá queima lá, pipoca e começa. Vai o dia todo. E aí pensa que não. Aí para, inversor pra cá, inversor pra lá. Isso aí o inversor foi embora. E aí você começa a entrar em contato com o fornecedor. Aí você tem que ir atrás da OP, número de obra e não sei o que. E aí vai cotar e vai passar orçamento pro cliente. E aí você ainda tem que fazer o laudo, porque o cliente vai entrar em contato com a seguradora e tudo. Então é assim, o corrida, dia todo, né? Todo dia todo. Então é assim, a gente costuma dizer, são 15 dias. Depois que você acostumou 15 dias, você não sai mais. Então, depois que o bichinho pica... O bichinho pica, já era. Então... Não, assim mesmo. E a gente vê cada coisa por aí, que assim, tem gente que entra, não é pra ela e sai. E tem cada história de galera que chega pra trabalhar com elevador e vai ficando, e quando vê o cara não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver, e não eu sabia. sempre pergunto, assim, cara, o que você veio fazer aqui? Quem te trouxe pra isso, né? E aí, quando a pergunta é pra mim, aí eu falo assim, cara, não tive nem escolha. Porque seu pai já levava as pecinhas, que era, vamos supor, um limite fim de curso, que tem a rodaninha, já era o seu carrinho, era né? Era o meu carrinho, exatamente. Já era o seu carrinho, então você já de berço. Porque só tinha uma rodinha, eu queria pelo menos duas, pra ser uma motinha, né? E uma vez ele levou ditador pra casa. E aí não podia tombar, que senão vazava o óleo. Aí eu peguei rapidinho pra brincar e ele, não, esse não pode, amanhã eu vou trazer outro. Então, tem que tá bom, vai. Então, mas ele levava? Ditador? Ou não, levava o brinquedo pra você? Ah, sei lá, acho que ele esquecia. Porque eu só conheço o Gonçalves. Ele deixava o elevador parado lá pra levar limite pra mim, né? Bem assim mesmo. Brincar com limite. Mas assim, é uma área assim que a gente fala que tem dor de cabeça, que dá dor de cabeça, que às vezes o cliente estressa, às vezes dá vontade de você, quando o cliente desliga, dá vontade de você mandar ele para a ponte que partiu e tudo mais, mas é uma área que a gente se identificou. Eu já tentei sair 2 vezes da área, eu não consegui. Essa aí, novidade, você não sabia. Pois desistir. Se você procurar na minha carteira de trabalho, tem 2 empresas lá que não tem nada a ver com a área de elevadores. Eu saí em 2011 e depois eu saí em 2018, 2017. Não, 2017 para 2018. Aí depois acabei voltando para a área. Sempre tem alguém que convida. Aí, tá bom, vai, então, vamos lá. Vamos lá. E aí nessa última já tô 3 anos. E você pode falar o que você fez assim nas outras empresas? Nessas que é fora de elevador? Era a área de telemarketing, que também era cliente. Ai, meu Deus do céu, não tem jeito. Porque telemarketing, pelo amor de Deus. Também, né? Exatamente. Aí eu teve uma que até a última que eu trabalhei, que era cartão de crédito. Aí o cliente, mas eu paguei e a minha fatura, veio outra fatura. Aí você tinha que explicar, mas você pagou atrasado. Aí você tinha que explicar que pagou atrasado, que correu juros. Enfim, parece que cliente me assina, né? Não tem um trabalho que eu não tenha assim, tipo, ter que ser psicólogo de cliente, mas é assim mesmo, né? Sim. E assim, quantas amizades que a gente vai fazendo pelo caminho nessa área. Dizem que não existe outra área tão ruim quanto essa na parte dos picaretas. Então, exatamente. Mas também tem muita gente boa. Então não vamos dar nem espaço para os picaretas. Não, deixa pra lá. Aqueles que querem roubar seu cliente com
um valor irrisório de R$100 a manutenção por elevador. Manutenção e 6 meses de graça. 6 meses de graça. Mas não é só os picareta, não. As grandes também. Os tratores estão fazendo, né? As grandes também estão fazendo. Já aconteceu de cliente, é que a gente tem uns clientes lá que a gente fidelizou muito, sabe, muito bem. Então o cliente chegou para mim de uma empresa grande, que não vamos citar o nome, né? E tava lá 6 meses de garantia, ó, é o que a gente até ouviu no curso hoje, né? Não existe almoço grátis. De alguma forma ele vai tirar esses 6 meses. Sim. Porque ele não vai colocar gasolina do bolso, tempo do técnico, o almoço do técnico, deslocamento, FGTS, seguro de vida, seguro de responsabilidade, cadastrar o elevador na prefeitura, porque você vai ter que fazer RT, cadastrar, depois emitir RIA e esses 6 meses de graça não tem condições. Então, de alguma forma, a gente sempre procura mostrar isso. Vai cobrar com juros ainda, Vai cobrar com juros, exatamente. Mas tirando essa área dos picaretas, que infelizmente a gente teve o desprazer de conhecer, a gente reúne a galera que, né, muito bem-vinda, a gente quer muito bem. Tem sempre pessoas muito boas, né? Tem pessoas, eu tenho amigos em tudo que é canto do Brasil, entendeu? Tem amigo lá, o nosso amigo lá de BH, e tem o outro lá do Ceará, e tem gente do Rio Grande do Sul, e tem gente de Curitiba, e tem os amigos do interior de São Paulo. Tem um que eu converso quase todo dia lá, que é de Limeira. Mas ele é muito gente boa também. Tem outro de Taubaté, e tem a outra amiga que é não sei da onde, e tem a outra que é não sei da onde, e assim vai. E o legal que essa facilidade que a internet deu pra gente conhecer outras pessoas, né? Parece que agora tá virando uma grande família. Né? E eu falando com outras pessoas aí, eu vi muito esse sentimento de que assim, cara, eu tô cansado, por conta até dos preços, né? Porque tá cada vez mais lá embaixo, tá cada vez menor, bem defasado, aí, né? Muito defasado. E assim, os custos da empresa continuam aumentando, né? E a gasolina subiu, acho que mais de 40% ano passado, eu fiz um cálculo. E assim, como que a manutenção só abaixa? A gente está falando do mesmo valor aí há mais, sei lá, uns 10 anos, é o mesmo valor, não corrigiu nada. E quando você tenta corrigir alguma coisa, vem um lá que não corrige e acaba te atrapalhando. Gente, às vezes você fala assim pro cliente, eu vou aumentar R$50. R$50. Aí o cliente, mas agora, desculpa ainda que tá na pandemia. Mas estamos na pandemia. Mas tá difícil, o prédio não tá arrecadando, que não sei o quê, isso aqui. Então sempre tem aquela desculpa, né? Mas a gente vai ver que o óleo de limpeza, o material de limpeza, o óleo lubrificante, tudo aumentou, a gasolina. O técnico não vai atender de patins, de patinete, né? Então, por mais que às vezes se desloca de moto, mas tem um combustível, né? Tem a troca do óleo, enfim. Se é automóveis locados, você tem que pagar o aluguel mensal. Até se é próprio também, tem o parcelamento, a depreciação também, né? Exatamente. Então é assim, fora o aluguel, que o aluguel tá aí comendo na frente de todo mundo, né? Então quem não tem aí o imóvel que é próprio, né? Tem um aluguel, enfim, tem várias outras coisas. E é uma área que a gente não pode abrir mão dos direitos do técnico, né? Então tem o salário, tem a periculosidade, tem os direitos, tem o almoço, tem isso, tem aquilo. Aí também, para você se manter em São Paulo, você tem que estar todo regularizado, tem que ter o seguro de responsabilidade civil para terceiros, e o engenheiro, aí você tem que pagar o CREA da empresa, o CREA do engenheiro. E aí, depois, quando você vê que a conta não fecha, aí eu fico me perguntando como é que a empresa, vamos supor, eu mando uma modernização lá de 65 mil, 70 mil, como é que a empresa me manda uma modernização de 45 mil? Onde que eu tento entender onde que a conta fecha ali. Tem porque eu faço as cotações e não dá. Não, a gente às vezes se depara com situações que o valor que a empresa concorrente está oferecendo lá é menor do que o custo do material que você cotou. Exatamente. Eu falo assim, mas e aí? Cadê a mágica? Exato. E você olha o papel da proposta, tá tudo lá. Tá tudo lá. Só que a gente sabe que não vai entregar. Exatamente. Né? E todos esses custos que você colocou aí, tem muito síndico que fala assim, nossa, mas eu tô pagando isso pro técnico vir aqui, ficar meia hora, botar um pouquinho de óleo no elevador, varrer a casa de máquina e ir embora. Eles não entendem tudo isso aí que você falou, e tem mais um monte de coisa também que não é só isso. Se a gente for falar aqui de tudo, a gente fica... Vai até amanhã. Tem até um aulão aí no canal falando um pouco disso daí. É um vídeo que eu vou deixar aqui no
nos comentários aqui o vídeo sobre como abrir a sua conservadora, mas procura aí no canal. E aí tem gente que fala assim, mas é só isso, mas tem todo o custo para manter a empresa funcionando 24 horas. Exatamente. Que é o caso, por exemplo, você está aqui agora com o telefone do plantão, tem técnicos na rua fazendo atendimento. E que esse serviço não está de graça. Não está de graça, isso assim. Então, quer dizer, no mínimo você tem aí uma equipe trabalhando fora do horário comercial, Exatamente. Carro rodando na hora dessa que tem trânsito, que tem, hoje choveu. Chovendo. Aqui também, a gente está aqui na Ecolift. E aí a empresa está aberta, o pessoal está no plantão, o administrativo ficou aqui hoje para ajudar a gente aqui na gravação do podcast. Então, tudo isso funcionando e o cliente às vezes não entende que tem esse custo. E, infelizmente, né, Carla, agora eu vou falar da questão das concorrências. A gente que vê as empresas começando, fala assim, mas o cara tá jogando o preço lá embaixo só para pegar porque ele está começando. Exato. Ele já está começando errado. Já. Entendeu? E aí ele vai chegar, eu vou só para pegar o prédio, aí o cliente aceita, nunca mais você consegue subir o preço daquele contrato, porque o síndico tem que prestar conta para os moradores. Aí fala assim, mas por que a empresa agora que estava pagando 100, você quer trocar para a empresa de 200? 200, exatamente. E a de 200 a gente já sabe que já tá tudo errado também. Já tá errado, porque R$200 por elevador, dependendo da quantidade de paradas, né? Dependendo de quanto que você vai demorar lá, o técnico vai demorar para verificar as portas, fazer limpeza, lubrificação. E outra, não tem só isso, né? A mensalidade em si não cobre só isso, né? Não é só isso. Só o atendimento e tudo mais. Também cobre a questão de você ter o respaldo de que seus elevadores estão sob responsabilidade técnica. Aqui, por exemplo, em São Paulo, como também no Rio de Janeiro, né? Lá acho que é o GEM, né? É o GEM. É GEM, aqui é o Contru, quer dizer, o Segur, né? Então, voltou a ser Contru. É Contru? É Contru de novo. E aí, o que acontece? E tudo isso, né? Você tem uma responsabilidade, né? Tem um engenheiro, né? Que está ali ativo. Então, tem tudo isso. Tem toda uma coisa. E é isso, né? E o pessoal quer, como diz, às vezes quer pegar o seu orçamento. Mas fulano faz mais barato. Mas fulano é assim. Então é complicado, né? E a gente acaba sendo comparado com outros prestadores de serviço do prédio, não assim, menosprezando o trabalho de ninguém, mas olha a responsabilidade da empresa de elevador de transportar as vidas no equipamento de forma autônoma. Para às vezes a responsabilidade de outros prestadores de serviço ali no prédio, como interfone, bomba, portão. Exatamente. Essas coisas que não demandam a responsabilidade que a gente tem, apesar de que é um serviço digno e que merece o reconhecimento, né? Sim. Pela execução do serviço em si. Mas a gente transporta as pessoas ali. Eu falo que é um avião que voa sem piloto. Exatamente. Então, assim, você vai embarcar numa máquina que ela vai fazer tudo sozinha, só o toque de um botão. Como é que é a empresa que vai cuidar disso, que ela precisa ter tempo para analisar esse equipamento de forma correta, vai pegar isso daí, em meia hora faz a vistoria, às vezes, de um prédio de 15 paradas, vou falar que é uma média aí que a gente vê de alguns condomínios. 15 paradas vai demandar um tempinho, vamos olhar a porta, segurança, os contatos, os cabos de aço, enfim. É muita coisa para ver e às vezes a gente ser comparado com valores assim. E a gente sabe que outros prestadores de serviço no prédio têm uma remuneração super alta e às vezes é só trabalho administrativo. Não que não sejam merecedores disso. Exatamente. Mas assim, é preciso a gente botar a mão na consciência agora e começar a entender que se não tomar uma atitude quanto a isso, dessa questão, ou as empresas não vão conseguir sobreviver, né? Ou alguma coisa muito ruim vai acontecer. E infelizmente a gente tem visto acidentes, né? Acontecendo até de uma forma mais frequente. A gente não sabe se é retorno de pandemia, se é até uma questão da mídia agora ser mais fácil, mas a gente tem visto muito acidente. Visto muito mesmo. E a maioria deles em cidades que não têm legislação, né? A gente não... Em São Paulo parece que não teve nenhum acidente no ano passado com vítima fatal. E a gente tem visto vários acidentes aí fora de São Paulo, até com vítima fatal. Então, assim, talvez até a regularização aqui em São Paulo, né, ajuda um pouco nessa questão. Essa burocracia que existe de fiscalização, às vezes é uma questão boa para o usuário do elevador, para o técnico do elevador. Exatamente. E, consequentemente, para a empresa, que é onde a gente vai
tirar o nosso rico dinheirinho. Tirar, como diz, o leite das crianças. Mas é isso que o cliente tem que entender. Ou senão, que nem já aconteceu do cliente ir lá na empresa, mas você manda a proposta, olha, eu posso fazer assim, eu posso fazer assado. Eu tenho a opção de você fazer com a entrada X ou com a entrada Y. Com a entrada Y, a gente ainda pode parcelar a entrada para te auxiliar. Mas tem como você fazer o outro da entrada X, que era menor, parcelado? Porque eu tive um problema com estouro do cano não sei da onde, tive problema da viga não sei da onde, o problema do telhado. Tudo é prioridade. E aí eles esquecem que também o elevador faz parte da prioridade. Porque, como você mesmo disse, transporta vidas, temos uma segurança, tem um nome a zelar, tem um engenheiro responsável. Então parece que eles colocam tudo na frente. O portão vem na frente, a viga vem na frente, a bomba d'água vem na frente. O que sobra, coloca no elevador. Tudo bem, o funcionário. Aí, se sobrar, aí eles mexem com o elevador, né? Aí o elevador tem paralisações constantes, aí acha que é a empresa que é culpada. Isso. Só que o equipamento já está obsoleto. Aí tudo isso você tem que explicar para o cliente, que o equipamento dele já está obsoleto, que já não tem mais peças no mercado, que é sugestivo fazer uma modernização. Faz um elevador de cada vez, você vai ver, vai ter economia de energia, o desgaste da máquina não vai ter mais aquele desgaste da máquina e tal. E aí, olha, o cliente, ele testa a sua paciência. Sim. Mas é uma coisa que você tem que explicar por A mais B, a necessidade, faz assim, faz assim. Agora eu vou falar uma coisa séria, Bruno. Esse elevador da Real Modulex, pelo amor de Deus, ainda está em existência no mercado. E o cliente insiste que o elevador dele tá bom. Ele insiste que o elevador tá bom. Então tá bom, deixa lá. É mesmo, eu lembrei. Eu fui recentemente num prédio desse, com esse elevador, e eu queria ver se dá para levar ainda. Gente. Não, vê se dá para você dar aquele jeitinho. Lá tá a lâmina roendo. O técnico já virou ela ao contrário, já virou a lâmina ao contrário, o carvão já tá ruído. Não, vê se dá mais aquele jeitinho que não sei o que mais lá. Ou que nem já aconteceu um outro lá. Tem que trocar as escovas. Então, né? Tem a necessidade de você trocar as escovas do coletor. Não, mas dá uma olhadinha, tá pouquinho gasto, ainda dá para aproveitar. Não tem como você. Não, mas eu tenho o orçamento das escovas assim. Não, mas eu tenho umas outras escovas que é reaproveitar o que ele tem guardado. Já tá usada, que já tá usado. Então você tem que ter aquela paciência de Joca, de Jesus, com todo mundo. E aí quando você chega depois em casa, aí você pensa assim, nossa, mais um dia vencido. Aí você pensa que você analisa o seu dia e você vê, nossa, sou aquela super mulher sem capa. E aí você conversa de igual para igual com o cliente, você vai, conversa e chama na realidade. Não, mas não tem como fazer. Não, mas tem como dar um jeitinho. Igual esses dias teve um lá que ligou para mim. Tinha que trocar as escovas. Não, fala para aquele técnico assim que ele parece que ele tem a varinha de condão e faz isso. Então, mas não tem como. A varinha de condão funciona a primeira, a segunda, da terceira já começa a falhar, não tem jeito. Não, mas tem que ser assim. Aí você tem que ter uma paciência. Tem que ter uma paciência. E Carla, como que foi assim, pra você aprender bastante? Como que você. Onde tinha? Porque hoje tem bastante conteúdo aí, o pessoal passa bastante. Na época que a gente começou lá não tinha. Não tinha. Como que foi assim? Onde você foi buscar conhecimento? Você falou de um colega da Vilarta que conseguiu. Te ajudou bastante, mas mais aonde assim, que você foi atrás e falou assim, pô, agora eu tô pegando jeito. As pessoas até que te ajudaram. Eu tinha na verdade, esse engenheiro da Vilarta, foi em 2012. Eu tive umas aulinhas a mais com ele em 2011 e 2012. Aí ele me ensinou mais assim, como formular o orçamento, o que era necessário. Olha, tem isso, o elevador precisa disso, um contato de porta, um KV de trinco, e assim, assado. Então ele foi meio que dando umas aulinhas. Claro que ele não ensinou tudo, porque a parte dele era mais engenharia, essas coisas assim, mais escritório, RIA, RT, essas coisas. Mas eu fui pegando com um técnico aqui, outro técnico ali. Tinha alguns que tinha mesmo a paciência, a força de vontade de explicar, de falar, não, nós caímos, até que nem eu falei para você, eu caí de paraquedas numa conservadora. E um técnico também, que ele na época ele só rebobinava o motor. Então o que tem uma pessoa ver
que rebobina motor, que o motor queimou, para entrar num ramo que tem que fazer manutenção, assistência técnica, atender o chamado, saber de diversas coisas. Então, nós dois caímos cru nessa empresa. E um foi ajudando o outro, a gente foi perguntando um para o outro. E aí foi perguntando. Não tinha WhatsApp, era só rádio, WhatsApp, né? A gente usava aquele Nextel de abrir e fechar. Ainda, não tinha como mandar foto. Não tinha como mandar uma foto, não tinha os grupos como a gente tem hoje. E aí teve técnico que ajudou, e aí a gente começou a conhecer um técnico aqui, uma pessoa ali. Aí também teve cursos que a gente faz com os nossos fornecedores, né? E aí a gente aprende uma coisa ali. Eu lembro a primeira vez que eu fiz um curso na Infolab foi em 2012. Então, todo ano a gente está lá fazendo os cursos. E aí você vai se aprimorando. Aí quando pensa que não, claro, a gente não sabe tudo ainda, né? Mas pelo menos a gente agora conversa já com mais propriedade com o cliente, né? E você achava assim que, tipo, não vou aprender isso nunca? Você sim, tinha, sim. Tipo, nossa, é muito difícil. Muito difícil, eu não sei para que serve essa placa CPU do Excel, não sei para que serve esse disco de freio. Aí mas qual é a diferença do FD32 para o FD35? E por que aí outro dia eu lembro que eu peguei uma peça lá, eu quero uma placa lá do Atlas, do Excel, aí eu fui ver, não, mas não é essa que eu quero, é a outra, e aí foi ali que a gente vai meio que aprendendo, nossa, mas é uma coisa muito complexa. Eu quero um KV, aí a gente vai lá, procura, tem um KV preto, não quero o preto, eu quero o transparente, e aí tem toda entendeu? Como eu falei pra você, onde iria imaginar que o elevador usava sapatilha, né? Sapatilha de porta. Então, sim, e aí a gente foi... Aí eu pegava aqueles livros da Alfa, dava uma olhada lá. Pra ir conhecendo também para conhecendo as peças. Era um manualzinho nosso ali, manual, né? Nossa, a gente começou ali no da Alfa, e tinha um Watts lá, multimarcas também, que tinha lá trocentas, parece aquele livro de direito, o Vademecum lá, que parece um monte de folha lá, e você olhava lá, tinha tudo que era multimarca. Aí depois, Bíblia, assim, isso. Né? Aí depois foi pegando aquele MAG, o manual da MAG, e aí você vai lendo, e aí você vai participando de curso, e você vai se aprimorando. Quando vê já tá meio que entendendo. E assim, eu lembro um episódio, não sei se você vai lembrar. Meu pai, eu e você, e ele ensinando pra gente como que é a ligação dos trincos. Sim. Você lembra disso? Lembro. Ele rabiscando no papel aquela mãozinha torta dele. Aí, rabiscando lá, o trinco, vem aqui, isso. Passa em um, sai do outro lado, passa em outro, sai do outro lado. Exatamente. Aí volta lá. Aí eu falei assim, caramba, não entendi nada. Não entendi nada. Por que tem que... E aí veio a história lá onde a gente trabalhava. Mas por que a gente tem que montar os trincos? Aí falaram assim, não, porque lá na Otis as mulheres que montam os trincos por serem detalhistas. Mas até dictador a gente chegou a montar. Viu os cilindros lá dos dictadores, aí colocava as arruelas de pressão e tudo mais. Nossa, eu nem lembrava, verdade. Dictador, a gente já chegou a montar dictador, chegou a montar trinco. E enfim, várias outras coisas. Aí depois a gente começou a descobrir como é que fazia pedido de cabo de comando, que não era qualquer espessura, quantas linhas, e aí foi desenrolando, né? Vai indo, vendo, e a coisa vai desenrolando, mas é isso. Aí o trinco eu olhava assim, nossa gente, eu vou conseguir montar isso. Aí você coloca lá o KV, aí você aperta aqui, um parafuso aqui, liga um fio ali. Aí depois quando eu ver, não, tá pronto, tá. Não, é assim mesmo. Mas dictador, cheguei a montar muito dictador. Nossa, agora você me lembra, eu nem lembrava mais isso aí. Muito dictador. Eu lembrava as guias que carregavam. Chegava aquelas carcaças jateadas, não sei se você lembra lá. Chegava as carcaças jateadas e os cilindros chegavam de um outro fornecedor e a gente montava os dictadores com as arruelinhas de pressão e deixava tudo em pezinho lá, e aí o pessoal chegava lá e comprava os dictadores. Tinha bastante histórias. Ixi, aí tem bastante coisa. E assim, você teve um período complicado aí que, não sei se você pode falar do Covid, né? Sim, eu tive Covid. Eu vi pela rede social quando você saiu, né? E como que foi esse tempo lá? Quanto tempo você ficou? Foi conturbado. Eu fiquei 10 dias. Eu tive final de outubro, começo de novembro de 2020, né?
E bem no começo, assim, porque a gente tinha vacina ainda, não tinha vacina, a gente ficava meio que naquela projeção. E assim, você procura tomar cuidado de tudo, então a gente não sabe. Eu acredito que eu peguei num almoço, porque eu sei que a gente tinha chegado, né? Chegou eu com um grupo, e a gente chegou lá e a pessoa acho que não limpou direito, não sei. Eu acredito que foi daquilo, porque depois disso eu comecei a sentir os sintomas. E aí eu já tenho as comorbidades, né? Infelizmente, paguei o pato. Lá em casa, só minha filha que pegou também, mas ela teve sintomas muito leves, mas eu mesmo fiquei ruim, a ponto de ter que usar aquele catéter de oxigênio, né, no nariz. Não precisei ficar entubada, mas eu usei o oxigênio, fiquei com o celular, porque eu fiquei numa enfermaria, não precisei ficar na UTI, tomava os medicamentos, fazia exames, mas foi assim, uma coisa tudo muito rápido. Em uma semana, fui 3 vezes no hospital, aí na terceira, quando já estava com a saturação baixa, que, né, o Covid compromete os pulmões, e aí a gente, quando eu cheguei lá, o médico, não, você vai ficar internado, porque essa saturação tá baixa e tudo mais. Aí já começou a bater aquele desespero, meu Deus. Aí você começa, tipo, ficar cansado, porque não aguentava, tipo, ir daqui e ali, e já começava a cansar os pulmões e tudo mais. Aí eu, meu Deus, aí você já pensa o pior, né? Essa doença é uma doença nova, você não sabe direito como é que funciona, eu já tenho comorbidades e tudo mais, e aí teve um tempo que eu me cansava muito, e a enfermeira ainda me assustou, dizendo que se eu não parasse de ir ao banheiro, aí eu ia ser entubado, que eu voltava cansado, não tinha como levar o oxigênio junto. Eu, meu Deus, se você é entubada, eu vou morrer dormindo, aí você já pensa um monte de besteira, né? Não. Mas enfim, depois de 10 dias... sair assim, né? Você sai meio que ainda, como diz, meio que comprometido, com um monte de medicamento, que é medicamento 24 horas. Mas graças a Deus foi uma tempestade que passou. Aí fiquei ainda 14 dias ainda de quarentena em casa. E aí depois voltei às atividades de novo. Mas então você estava trabalhando normal nesse tempo? Tava trabalhando. Não estava de home office, nada? Não, estava trabalhando normal. Eu fiquei bem no comecinho da pandemia, eu fiquei, né? Então a gente éramos 2 meninas lá, então eu ia em dias pares e ela ia em dias ímpares para o trabalho. Porque, você sabe, o elevador não tem como a gente parar, não teve como parar, né? E a gente, na verdade, é conhecido como essencial. Então, todo dia os técnicos estavam na rua e eu, como sempre fui do comercial, todo dia tinha atividades, né? Para falar com o cliente e tudo mais. Então, não tinha como parar. E aí, infelizmente, eu acredito que foi nesse período, eu fiquei uma semana ruim. Foi no sábado, eu lembro. Aí na terça já começou os sintomas, na quinta foi piorando, no sábado foi piorando. Quando foi num domingo, aí fui para o hospital de novo e aí fiquei internada. E aí só como diz, aquela muito medicamento. Mas enfim, né? Mas graças a Deus deu certo. Deu tudo certo. Você sente alguma sequela? Assim, não? Agora eu fiquei muito esquecida. Mas olha, eu acho que não é não, hein? Não, eu acredito que seja... Não que seja, assim, da Covid, né? Mas é muita coisa do dia a dia também, tudo mais. Mas às vezes dá uns lapsos de memória. Mas eu tive, assim, até os 3 primeiros meses... Depois eu ainda tive algumas sequelas, andava um pouco, já cansava, tinha muita dor de cabeça, vira e mexe tinha febre, essas coisas. Putz. Mas aí eu tomava uns remédios, às vezes voltava no médico, que eles falam, né, que se você tiver sintomas de novo, você volta. Aí quando abriu a oportunidade, lá, quando eu morava lá em Ferraz, né, e aí abriu a oportunidade de que pessoas acima de 30 com comorbidade podiam tomar vacina, mais que depressa, corri, graças a Deus. Aí eu falei assim, não é possível que agora, depois das doses de vacina, já ter tido Covid, o organismo não captou que a doença existe, né? Não é possível. Então, e assim, agora falar de elevador de novo, assim, que esse aí foi um período complicado, né? Foi um período complicado. E a gente não sabia o que tinha que ser feito, né? Porque... No primeiro momento, foi assim, é para parar todo mundo. Para parar todo mundo. Exceto, tipo, posto de gasolina, supermercado e farmácia. Exato, a gente comeu aqui no fogo cruzado. O que a gente faz? Ficou no fogo aqui cruzado. A gente não sabia o que fazer. Tipo, será que é para parar? manter? Será que é para parar? E o que a gente faz?
Até que aos poucos foi saindo alguma coisa. Alguns decretos. Aí um monte de cliente falou, não é para entrar no prédio, o prédio tá fechado. A gente ouviu isso, tipo assim, só entregador que deixa a comida, se lá for na caso, portaria, e o zelador traz a nossa porta. E assim, o zelador não chega na portaria porque os porteiros estão fazendo rodízio. Isso. E então ele não tem contato com os porteiros e ele não tem contato com a gente. Então o zelador era um coringa dentro do prédio. Exatamente. E os moradores não saíam. Aí eu falei assim, gente, mas daqui a pouco vai começar a parar o elevador. Vai. A gente, tudo bem, vocês estão falando que não é para fazer manutenção, estão assinando isso, a gente documentou. E quando parar, como vai ser? Ah, não, mas ninguém tá usando. Então assim, mas o zelador tá usando, né? Mas como que o povo não vai estar usando se, tinha gente que usava. Tinha gente que usava, não tem condições. Porque tem médico, né? O pessoal da enfermagem, enfim, policial, o pessoal das forças de segurança. Exatamente. E até os frentistas, né? Também os farmacêuticos, enfim, é esse pessoal que podia, e o pessoal do trem, do metrô, do transporte público em si, do ônibus. E aí eu falei assim, gente, isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai ter como parar todo mundo. A gente tentou parar também, né? E falou tudo, mas aí até que depois veio um decreto do sindicato dizendo que a gente era serviço essencial e tudo mais. Aí a gente começou meio que intercalar para não ter também esse risco. Aí, de repente, um técnico lá ficou doente. A primeira coisa, pronto, Covid, né? Aí já começa, aí o médico já deixa afastado, aí você já começa a ficar preocupado e tudo mais. Foi um período bem turbulento, principalmente porque teve pessoas que conseguiram se organizar, reorganizar, pessoas de escritório que conseguiram ficar o home office. Mas como é que você vai ficar home office tendo que atender o chamado de elevador? Vai levar Por falar nisso, deixa eu ouvir o chamado aqui. Tem chamado de novo. Né? O plantão não parou. Né? O pessoal tá atendendo, então tem que... E aí tocou, já viu, né? Já viu, mas é só abaixo agora, né? Não, é a entrada do técnico. Tá a entrada, então agora... A entrada do técnico que estava no centro e agora foi lá para a região do Monfiglioli, Butantã. Então você imagina, olha o tempo de deslocamento. Foi mais ou menos o tempo que a gente começou aqui. O tempo que a gente começou, ele deslocou, teve o combustível. E esse técnico ainda está com um carro mais pesado, porque carro de carga como Montana consome mais combustível. Sim, e já anda preparado com outras coisas. Então, tem tudo isso. Aí, chegar amanhã, já tem que contabilizar, porque esse técnico que foi atender aqui, ele já não é do plantão. Ele já está fazendo um extra. Então, tem tudo isso. Então, é isso que a gente costuma dizer, né? O cliente tem que entender que, né, a gente tem que ter pessoas qualificadas, e se um não está podendo, que nenhum aqui do plantão foi para um prédio que está com 2 elevadores parados, a gente, para não deixar o outro esperando muito tempo, porque também. O outro também é um por bloco, então praticamente, teoricamente, é um elevador único. Então a gente já dispendiou esse outro que estava no centro já para ir lá atender. Então amanhã já tem, lógico, ele não vai trabalhar de graça, né? Não é justo, não né? É justo, né? Então ele trabalhou. O cliente às vezes, mas foi só rapidinho, ele veio aqui, 10 minutos ele resolveu e foi embora, mas olha o tempo que ele levou para chegar lá. Exatamente. Aí então o custo do técnico, o custo do carro, o ferramental exposto, né? Porque assim, numa dessas, infelizmente a gente sabe que tem problema de roubo de carro. Eles deixam o carro na porta do prédio. Aconteceu isso, a semana tem 2 meses, quase 2 meses já, teve um carro lá da empresa que foi furtado. E aí não foi só o carro, a mala do técnico, a documentação, ele falou que ainda tinha os diagramas dele. Putz, esse aí é o pior. Isso é o pior para repor, porque... Ainda tinha os diagramas dele, então quer dizer, é complicado, até recuperar tudo isso. Hoje tá mais fácil que é tudo digital. Mas ele é aquele técnico que ele não é digital. Então... Esse é eletromecânico. Ele é eletromecânico ainda. Esse bobina, relé. Isso, aquele que vira a chave, a lâmina. Esse aí é o cara do... Então, esse testa elevador com lâmpada. Também. Ele tem a lâmpada dele lá no... E aí teve que comprar tudo de novo, né? E repor. Tem que repor. É igual a outra vez que teve um outro carro furtado, chave catraca foi junto. Ixi. E aí já vai os prejuízos, enfim, mas... Tudo isso, né? E, Carla, o que você fala assim para, por exemplo, hoje a gente sabe que a gente precisa de muito técnico, né?
A gente sabe que tem mais elevador do que técnico para atender. Mas na área da mulher, na conservadora, voltando para o mês da mulher aí, você acha que, além de a gente sabe que tem as técnicas, né, que desempenham bem o trabalho, e tem as meninas da área administrativa também, que acho que sem elas a conservadora ia ser um negócio muito diferente se tivesse mulher, porque a mulher dá uma ajuda assim, indispensável e tem que ter a mulher lá. Mas o que você fala para as meninas que podem estar chegando agora na área de elevadores, tanto na parte técnica quanto administrativo? O que você acha, assim, para convidar pessoas a estarem nessa área nossa? Então, a princípio a gente pensa que é um tanto complexo. Não, é complexo, né? Um tanto difícil, mas é uma área que, quando você pega gosto, vale a pena. Também é uma área que está crescendo no mercado, porque hoje em dia, né, nós vivemos num país verticalizado, ainda mais São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, as maiores metrópoles, né? Sim. Então é aquele negócio. Então tem área, tem vaga para todo mundo. Tem muita empresa que eu vejo apostando, né, na área feminina, justamente por ela ser mais cuidadosa, ser mais delicada, passar com todo o cuidado, a necessidade do cliente. Ou na área administrativa, que nem, né, a cliente desabafou, se tiver uma pessoa lá masculino, né, do sexo masculino, não vai ter aquela, né, parceria, aquela cumplicidade, aquela coisa toda. E aí, com isso, não é só, você não só fideliza o cliente na questão de você estar prestando serviço, mas sim gera uma amizade também, né? Então, assim, é uma área gostosa de trabalhar, apesar de às vezes me dar muitas dores de cabeça, mas é uma área gostosa de trabalhar. O pessoal que entra não se arrepende. Eu acho que eu só conheci umas 2 pessoas, mas do sexo masculino, que saíram da área que não gostaram mesmo, que era até do nosso tempo também. Mas assim, 3 com meu marido, né? Que ele não gostou também da área, não. Então, só esses 3 aí. Mas, assim, as meninas que eu conheço estão lá dominando. Eu vejo outras empresas aí, que nem hoje mesmo a gente viu no curso lá, as mulheres lá, a área comercial mesmo, quem está fazendo mais são mais mulheres. Então, é uma área, assim, bem bacana de trabalhar, está tendo bastante retorno positivo. Tem empresa que valoriza, né, no crescimento. Então, expande aí para a área da eletrotécnica, da mecânica, ou profissionaliza algo no marketing, enfim. Então, tem área para todo mundo, né? Isso, o meu pai falava sempre, não tem crise no setor de elevador. Não tem crise. Apesar de que essa que a gente passou da pandemia foi um negócio assim, mundial, tudo afetou um pouco, alguma coisa parou, mas não... Mas você acredita, Bruno, não desacelerou assim, tudo nessa totalmente. área... Nesse período da pandemia, a gente ainda conseguiu vender modernização. Conseguimos ainda vender modernização. Então, quer dizer, você mesmo chega... sem assembleia, assim, por sem exemplo. assembleia. Eu vou passar para assembleia, vou fazer uma assembleia à distância, ou uma assembleia virtual, que hoje em dia tudo é o Zoom, né? E tudo mais. E mesmo assim, a gente ainda conseguiu vender. Por quê? Porque é uma área que cresce bastante, não tem crise. Eu vi muitas pessoas perdendo emprego e, no entanto, a nossa área, se duvidar, o pessoal está tirando você de uma empresa para levar para outra empresa. Levar para outra empresa, às vezes aumentar o salário. Aumentar o salário. Vem para cá que você vai ganhar mais. Você vai ganhar mais, aqui tem um plano de saúde, aqui você vai ganhar um valor a mais e tudo mais. E assim, é uma área que tá aí e a gente está ganhando o nosso pão de cada dia. Sim. E conquistando o nosso espaço e conquistando também os bens da gente, né? Porque é para isso que a gente trabalha, exatamente. Né? Tem que levar dinheiro para casa. Eu sempre ouvi meu pai falando assim, não tem crise, falta gente. Exatamente. Então, é um negócio que quem quer, vai, sabe? Consegue, vai para cima, consegue... eu já ouvi falar assim, esse emprego aqui de elevador é luxo, porque a empresa dá o carro para você ficar trabalhando. Exatamente. Então, tem gente que vem de fora, vem de outra área, e fala assim, o quê? Tem carro? Você tem carro? Vocês dão um carro pra gente trabalhar? Exatamente. Não, lá a gente ia encarregar a ferramenta no ônibus. Exatamente. Então, assim, lógico que tem funcionário de empresa conservadora que vai de ônibus, dependendo da ação, dependendo da rota ali, ele vai de transporte público. Exato. Mas
eu já ouvi muitas pessoas falar assim, a empresa cede um celular. Exato. Na época era o Nextel, a empresa dá o Nextel. Dá o Nextel. Pô, isso é luxo. Vai, já ou tá, senão, de novo. Tá não, ou senão fica aquele negócio, não, agora foi o meu. Ou senão fica aquele negócio também. Olha, mas tem empresa, depende da categoria, o coitado só tem o salário e o vale transporte, né? E aí você fala que você tem o vale refeição, que você tem o vale alimentação, que você tem uma cesta, ou que você tem isso, ou tem aquilo. A pessoa, opa, tal. Então é a obrigação da categoria, né? E eu vejo que muitas das pessoas que querem ir para cima, assim, que eu vou aprender e vou me destacar, consegue, porque tem espaço, né? Falta gente e muitas das pessoas são um pouco acomodadas, às vezes fica para trás porque o outro vem embalado. Exatamente. E vai para cima, né? Quantas pessoas que a gente conheceu lá no começo, a gente começou junto, a gente tá gravando um podcast aqui 14 anos depois. 14 anos depois. 14 anos depois de começar a trabalhar, a gente tá aqui gravando um podcast. E acho que assim, entre eu e você, a gente, é chato falar da gente, mas a gente foi, né? Então que sirva de exemplo também para os demais, né? Exatamente. Principalmente você, né, Carla? Que mulher, que guerreira, tem as duas rotinas, o trabalho, tem a casa, ainda leva o trabalho para casa com o telefone do plantão. Então, assim, é possível, né? É possível. Assim, a gente pode dizer que não dá para você ser 100% em tudo. Mas a gente procura ali agarrar com unhas e dentes, dar o seu melhor, né? Isso, e vamos seguindo, né? Vamos lá. E essa mensagem do SpigaCast é essa ideia, falar da galera de elevadores, a gente falar assim de pessoas reais, histórias reais. Gente, nada aqui, a gente conversou um pouco aqui, coisas que lá de quando a gente trabalhou junto e tal, contou um pouco de caso antes de gravar para vocês. Mas são histórias reais, histórias que a gente conseguiu aqui trazer para vocês. E eu tô muito feliz, Carla. Brigadão mesmo, de verdade. Pelo convite. Você quer acrescentar mais alguma coisa pra galera aí? Ou a gente marca outro pra... E a gente marca outro porque, assim, né, conforme o tempo vai passando e a gente tem muita experiência... Afinal de contas, 14 anos a gente resumiu aqui em 2 horinhas. Isso, rapidinho. Mas, galera aí, se mantenha firme. Um tanto, às vezes, que conturbado, mas vale a pena. Porque, querendo ou não, você vê, numa crise como essa que abalou o mundo, a gente ainda conseguiu se manter nos nossos trabalhos, ter o nosso pão de cada dia. Então vale a pena, porque é uma área que só tem a crescer, só está aí em constante crescimento. É isso aí, gente. E se você gostou desse papo aí, você precisa mandar para as mulheres das conservadoras, afinal hoje é o mês delas. E é por isso que a Carla veio aqui contribuir com a gente e trazer as histórias dela também. Carla, muito, muito obrigado. Obrigada. Agradece lá, o patrão liberou você mesmo meio que em off o plantão, né? E deu tudo certo, ó. Os chamados, olha a competência da Carla. Passou chamado, acompanhou a entrada de técnico, viu o que precisava, deslocou o melhor técnico para tal chamado, que eram 2 chamados, viu uma possibilidade de um outro técnico atender. Então, assim, hoje não foi só festa, não. Continuou trabalhando aqui. A gente continua trabalhando aí 24 horas até a próxima semana, quando a outra parte assumir, né? Assumir o plantão. Você Isso fica aí. 7 dias com o plantão? Fico 7 dias. Aí. Pego, numa segunda, entrego na outra segunda. Aí faço final de semana todinho. Aí na outra segunda eu falo, ai, que bom, eu vou dormir o resto da noite em paz, ou fim de semana eu vou dormir em paz. Não, você não consegue dormir em paz. Não desliga mais. Você não desliga mais, aí é complicado, mas é assim mesmo. Gente, que ótimo. Então, prazerzão você que ficou aqui até o final. Deixa o like aí, compartilha, se inscreve no canal, essas coisinhas de YouTube. A Carla é muito ativa lá no Instagram, Facebook, ela é uma das administradoras do grupo de Elevadores Brasil, Técnicos Brasil, como que é? Elevadores Brasil. Elevadores Brasil, que é, acho que é o maior grupo da América Latina. Isso, a gente tem pessoal até de Angola. Olha aí, ó. Então, assim, ótima oportunidade também pra gente trocar conhecimento. Com certeza a gente vai deixar algum trechinho lá, se autorizar, a gente deixa um trechinho lá no grupo do Facebook. E segue ela aí, gente, bate um papo com a Carla, que é gente finíssima. Gente, ó,
conhece muito, muito, muito mesmo. E assim, não dá nem para passar todo o conhecimento que tem a respeito de elevadores com esse papo que a gente trocou aqui, mas brigadão mesmo, Obrigada, Carla. Bruno. E você acompanha aí que sempre, toda semana, SpigaCast para você. Valeu!